É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial da denúncia ou de uma petição inicial é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juiz... Pessoal, o que está acontecendo hoje, gente? A justiça ainda respira o choque que o Brasil está vivendo hoje. É que existe uma luz no judiciário brasileiro. Tá? O voto do Fux ainda não é apenas um voto divergente de Alexandre de Moraes. Fux está humilhando o que os colegas da primeira turma, ele está escancarando a perseguição, o viés ideológico, o desrespeito ao devido processo legal e o cerceamento da defesa, que nem sequer ali aquelas pessoas deveriam estar sendo julgadas. E o Fux não gosta do Bolsonaro, tá? O Fux odeia o Bolsonaro. Ele simplesmente está sendo um juiz imparcial. Ele deu uma aula de direito. Por isso que eu falo para vocês, ó, peguem esse vídeo. É um vídeo longo, ele tá completo, tá? É um vídeo longo, completo. Então peguem esse vídeo deitado no conforto da sua casa e escutem cada palavra que Luiz Fux fala, porque ele dá uma aula de direito. O melhor de tudo é a cara de Alexandre de Moraes que você vai ver quando o Luiz Fux vota, né, contra o processo. Com vocês, Luiz Fux. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal 2668 e, de imediato, passo a palavra ao ministro Luiz Fux para proferir o seu voto. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Saudar a Sua Excelência, o presidente, ministro Cristiano Zanin, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, decana da primeira turma, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, ministro relator, a quem eu parabenizo pela dedicação demonstrada ao longo do seu voto. Saúdo meu dileto amigo, ministro Flávio Dino, que tem um humor especial e isso o torna atraente. Excelentíssimo João Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, senhoras advogadas e advogados que assumiram a defesa dos seus constituintes com extrema excelência, e assim peço vênia para iniciar a minha manifestação. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um introito e depois vou, pelo índice, revelar a Vossa Excelência as questões que eu vou tratar. A missão principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, fundamento inabalável do Estado Democrático de Direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna, não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional
ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Como ensina o professor Daryl Levinson, a legitimidade da jurisdição repousa na capacidade de seus juízes produzirem decisões qualitativamente distintas daquelas emanadas pelos demais poderes. Os pressupostos da independência e da harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. Com a mesma cautela e responsabilidade que orientam a jurisdição constitucional, deve também o Poder Judiciário exercer sua atuação de igual maneira na esfera criminal. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma precisa e restrita as hipóteses em que nos cabe atuar originariamente no processo penal, como se depreende do seu artigo 102 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima. Quando o Estado a exercer tal atribuição, o Supremo aproxima-se, em essência, da nobre rotina desempenhada pelos juízes criminais de todo o país. Passamos, então, a realizar não apenas o papel de intérpretes da Constituição, mas também de condutores de um processo judicial que tem por finalidade maior assegurar a cada réu a plenitude do contraditório e da ampla defesa. Essa função revela a unidade da jurisdição, seja no mais distante juízo de primeira instância, seja na mais alta corte do país. Todos os princípios que regem o processo penal são os mesmos em primeira instância e na instância superior, e encontram a sua razão de ser na dignidade humana e na busca pela verdade judicial. Assim, cada ato processual praticado nesta instância suprema deve refletir não apenas a autoridade institucional da Corte, mas, igualmente, o compromisso ético do julgador com a justiça concreta do caso, reafirmando, diante da sociedade, que a Constituição vale para todos e protege a todos, inclusive e, sobretudo, no campo sensível da jurisdição criminal. A persecução penal destina-se, assim, a reconstruir fatos que potencialmente se enquadram como crimes em sua feição típica, antijurídica e culpável. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Para tanto, atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em conclusões probabilísticas, acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever
de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais à jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Como magistrado da mais alta corte do país, formadores de precedentes vinculantes às demais iniciativas e instâncias do Poder Judiciário, nós laboramos com a plena consciência de que devemos ser exemplo de jurisdição para os mais de 18 mil magistrados brasileiros. Não nos limitamos a decidir litígios isolados. Cada decisão do Supremo Tribunal Federal projeta-se para além das partes do processo, irradiando efeitos normativos e interpretativos que orientarão casos futuros a serem julgados por mais de 90 tribunais do Brasil. Somos, pois, paradigma de interpretação constitucional e farol de coerência jurídica para todo o sistema de justiça. Cada precedente aqui firmado torna-se do patrimônio público da nação, faz parte desse patrimônio, devendo assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança à ordem jurídica constitucional. Essa consciência institucional reforça ainda outra dimensão da nossa responsabilidade: a de que o Supremo Tribunal Federal é, para além de cortes da justiça, a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade marcada pela pluralidade de ideias, valores e identidades, mas uma sociedade una em seu clamor por justiça. Cabe-nos, portanto, traduzir essa pluralidade em decisões que, ao mesmo tempo, respeitem a diversidade e reafirmem o império da lei, garantindo que a promessa inscrita em 1988 seja continuamente renovada no presente e projetada para o futuro. É exatamente, senhor presidente, imbuído dessas considerações jusfilosóficas, as quais me acompanham e me guiam nas minhas mais de 4 décadas de judicatura, é que eu passo a análise dos exatos termos da ação penal, a iniciar pelas preliminares, sem antes destacar que, à semelhança de um juiz de primeira instância, analisarei os fatos, provas e consequente adequação física. Vale dizer, se os fatos correspondem a um tipo específico penal. Rememorando meu saudoso amigo pessoal e de congregação acadêmica, o notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos, para serem considerados crimes, devem encaixar-se
na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão. Senhor presidente, seguindo aqui um sumário para que todos os colegas possam acompanhar, eu agora vou me manifestar por uma questão de coerência, porque a regra de supradireito em relação ao juiz e ao processo é que as suas decisões sejam coerentes. Eu vou me manifestar, é evidente que, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e da competência do juízo de primeiro grau. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. E inciso 1º, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial, da denúncia ou de uma petição inicial é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juízo competente pode analisar uma ação penal início litis. E aqui, senhor presidente, saltando, porque eu vou juntar o voto, saltando várias lições, cito o professor Calamandrei, que leciona que a obediência à competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado de Direito. Só há jurisdição quando há competência, posto ser a competência um poder e a jurisdição o componente de correlação formal do seu exercício. Assim se pronunciou também o catedrático da Universidade de Roma, o criador do direito processual contemporâneo, Giuseppe Chioveno, em obra aqui citada, quando assenta que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. Por isso que a competência em razão da pessoa e da função que ele exerce é uma competência absoluta, mercê de a própria Constituição estabelecer uma competência constitucional excepcionalíssima que é inderrogável pela vontade das partes. Cito o criador da Escola Processual do Direito Brasileiro, Enrico Túlio Liban, incorporando, portanto, a sua lição no próprio Brasil, destacando que a incompetência ratione persone, ela é insuperável. Trago à colação o escolho do professor José Frederico Marques e também de José Carlos Barbosa Moreira, que foi um ícone do direito processual e que era um homem respeitado no mundo inteiro, exatamente porque tinha a autoridade da sua doutrina, tinha o argumento da autoridade que se refere a Imperman, que domina os auditórios. O tema de competência originária desta Corte, nos casos de prerrogativa de foro
sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a posteriori, a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago, procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir, eventualmente, a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Com esta breve contextualização que avulta densa correlação entre a relevância do cargo na República e a previsão do foro por prerrogativa, eu passo ainda a analisar essas modificações. E aí, senhor presidente, egrégia turma, eu venho desde 1964 com a edição da súmula 394, que estabeleceu essa competência, depois a modificação só quando a instrução já terminou. Enfim, trato aqui todas as hipóteses de competência e da modificação de competência. E cito a P568, da relatoria do ministro Barroso, onde ele destacou a incompetência, que era ratione persona, a competência funcional, que está em jogo, não se prorroga, porque não é relativa, é absoluta e funcional. Não podemos ir ao mérito para depois voltar à preliminar. E aqui eu destaco, senhor presidente, depois de analisar essas questões, que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro, mais uma vez, que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância.
Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso, e sob esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, presidente, que, mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que, naquela oportunidade, tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, sobre esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento da QO, diminuta maioria, no julgamento da QO, no inquérito 4787. Finalizado, gostaria de fixar a data. Vamos analisar a data dos crimes, julgamento finalizado em 11 de março de 2025. Daí porque entendo prevalente, porque não foi modificada, a redação do artigo 5º do nosso regimento interno. Compete ao plenário processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República. Essa decisão de 2025 não alterou a emenda, que é de 2023. Considerando a cronologia dos fatos supostamente executórios, a denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021
a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas vencida a primeira preliminar no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço um histórico sobre a modificação das emendas. Destaco, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º do Regimento Interno sempre manteve a competência do plenário para o processo e julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influi na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Assim, partindo da premissa de que compete ao plenário julgamento das ações penais contra alguém que está sendo julgado como presidente da República, e aqui, admitindo-se, isso é importantíssimo, o primeiro caso que foi julgado foi no plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa, de um cidadão carente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E isso induz a que, sendo a tese a mesma, gravitando sobre os mesmos fatos, que deve-se respeitar a denominada perpetuatio jurisdictionis pela conexão, ou seja, se ali começou, no plenário, ali deveria ter sido julgado todo o processo por conexão, como aponta não só a doutrina, mas também a jurisprudência. E eu trago aqui a Ação Penal 1060 do Supremo Tribunal Federal de 2024. Mesmo sem ocupar cargo que lhe garantisse a prerrogativa de foro, o réu Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado no plenário, com sua competência estendida por conexão a outros réus. Saltando mais uma vez, senhor presidente, todas as digressões doutrinárias, otimizando o nosso julgamento, em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro ratione persone, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é da plenária do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta, mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma, ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. É possível também que haja uma divergência, que são os atos decisórios. Então, se passaria o processo para o pleno e ele, então,
decidiria essa questão relativa à incompetência. Aqui, senhor presidente, eu trago uma matéria que se refere a uma questão conhecível de ofício. Uma questão que é conhecível de ofício, que é a questão alegada como cerceamento de defesa em razão de um fenômeno moderno denominado data dump, que Vossa Excelência é um advogado super atualizado, tem aqui até intervenções de Vossa Excelência sempre exitosas, e digo que essa preliminar de garantia constitucional contraditória e ampla defesa se dá em razão da disponibilização tardia de um verdadeiro tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. E digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 1948 pela Assembleia Geral da ONU. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Isso está presente na Declaração Universal dos Direitos da ONU. Todas as constituições brasileiras, faço aqui uma digressão que não vou ler, peço vênia para não ler, a começar pela de 24, incorporaram em seu bojo a garantia do contraditório e ampla defesa, assim como a Carta de 1988, uma das maiores constituições de todo o mundo, consagrou no artigo 5º a mesma inciso 56º, que aos litigantes em processo judicial, e acrescentou agora e administrativo. Aos acusados, em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A garantia guarda tamanha importância que, na doutrina de todos aqueles que trataram sobre essas cláusulas pétreas constitucionais, e eu cito por todos Ferraioli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, eu cito Ferraioli e trago à colação, sem repisar os mesmos artigos, o que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 8º, sobre as garantias judiciais, ele é preciso. No artigo 8º, 1c, toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal. A linha C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. O mesmo regramento encontra-se no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, onde ali se destaca que toda pessoa acusada tem o direito de plena igualdade e de diversas garantias, dentre as quais destaca a linha B do artigo 3º, de dispor de tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa. Essa foi a ratio, no ano 2009, da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A consolidação jurisprudencial da Suprema Corte, ela provocou, inclusive, uma modificação no artigo 7º, inciso 19º do Estatuto da Advocacia. E foi à luz do Estatuto da Advocacia que o nosso perene decano, ministro Celso de Mello, na reclamação 37848, destacou: não se diga por absolutamente inaceitável, considerada a própria declaração constitucional de que a pessoa sob persecução penal ou em juízo ou fora dele mostrar-se-ia destituída de direitos e garantias. Esta Corte jamais poderia legitimar tal entendimento, pois a razão de ser no sistema de liberdades públicas vincula-se em sua vocação protetiva a amparar o cidadão contra eventuais excessos emanados do aparelho estatal. E o voto de Sua Excelência, como de regra, um voto extremamente profundo, e, por isso, eu destaco apenas alguns trechos, muito embora a Sua Excelência merecesse que eu lesse todo o acórdão. E, ao final, afirma Sua Excelência, o nosso perene decano, ministro Celso de Mello, impede de destacar por oportuno que os advogados sejam os constituídos pelo acusado, sejam os nomeados pelo juiz para a defesa técnica, têm direito de acesso aos autos do processo ou à investigação penal, ainda que em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa. Reclamação 37848. Trata-se, portanto, de um verdadeiro instrumento de proteção dos imputados e da sua própria dignidade humana. E aqui eu trago a colação da jurisprudência constitucional da Corte da Alemanha, da Itália, da Espanha e da própria Corte Europeia de Direitos Humanos. E há uma contemporânea compreensão desse contraditório e da ampla defesa. No caso, nós estamos diante de uma ação penal recebida em 26 de março de 2025, em face de 8 réus, num primeiro núcleo, e no total 34 réus, pela suposta prática de 5 crimes, entre os quais organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado e dano qualificado. Consoante relatório apresentado por Sua Excelência, o eminente relator, um relatório minucioso, mesmo resumido, minucioso e detalhado. Esse relatório apresentado entre os dias 19 de maio de 2025, nessas sessões, e na sessão de 2 de junho de 2025, foram realizadas, segundo o relatório, a ouvida de 52 testemunhas, com um interrogatório de 8 réus, sendo realizado os dias 9 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025. E o julgamento iniciado em 29 de setembro de 2025. Transcorreram, portanto, 161 dias entre o recebimento da denúncia, que, diga-se de passagem, com primor de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República contava com 272 páginas, e o início do julgamento com cerca, portanto, de 5 meses. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos, como, por exemplo, o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator.
mas que diga-se a realidade. Um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, de dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que, no direito anglo-saxônico, se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Há nos autos um professor de todos nós, que é da casa de vários ministros, professor titular da casa de vários ministros, professor titular da USP, Gustavo Henrique Badaró, que destacou ter efetivamente ocorrido a violação à garantia da ampla defesa. Destaquei um trecho. É que, para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador, o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos.
Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou documento dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Analisei uma jurisprudência da Suprema Corte, no caso Oram Hillary contra Brad, mas eu não tenho esse hábito de pesquisar lá fora nada. Eu acho que nós temos a melhor literatura, temos a melhor música, temos a melhor poesia, temos tudo de melhor, inclusive os acórdãos. E não se trata de novidade no Brasil. Na Justiça Federal, por exemplo, foi objeto de sentença de absolvição sumária. Uma sentença proferida em 2021. Oportunidade em que se ressaltou o cerceamento de defesa. E no texto da decisão está a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz a fazê-lo, de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje, de analisar o ID, e aqui cita o número. Esse procedimento evidencia, um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238 44/2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, sejam em texto puro, escaneado, chegando a bilhões, a depender da resolução ou número de caracteres. Faço ainda a citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que, antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito e cito o inquérito 4244, agravo regimental, de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin,
Não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso à totalidade do acervo. A possibilidade de que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Ela, além dos fatos narrados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da Corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre instado a decidir, que o Parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo, isso tem uma virtude. É que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brady versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egrégia turma, agora, senhor presidente, passa a preliminar de validade da colaboração premiada. Senhor presidente, eu teci inúmeras críticas à delação premiada. E, por essa razão, eu me sinto no dever de manifestar algumas compreensões e concluir, talvez diferentemente daquela impressão que eu tive início elite. Eu cito a Lei 12.850, de 2013. E, conforme o artigo 3º da Lei 12.850, a colaboração premiada deve resultar em um ou mais dos seguintes efeitos:
identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas e a localização de eventual vítima com a sua integridade. Cito aqui os benefícios que são concedidos ao delator que fez a colaboração na polícia e não no Ministério Público. No presente caso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele corroborou a possibilidade de colaboração na polícia. No presente caso, há cláusulas que prevêem perdão judicial, substituição da pena privativa da liberdade por pena restritiva de direitos e redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade. Sintetizando, senhor presidente, 8 páginas sobre a delação de Mauro Cid. O Ministério Público, num primeiro momento, ele manifestou-se pelo arquivamento da colaboração. Isso significa uma frase que foi dita recentemente no plenário. Instituto Novo, nós vamos progredindo no seu entendimento. Mudar de entendimento é manifestação de humildade judicial. Mudar de entendimento é evoluir. Mudar de entendimento é porque o direito não é um museu de princípios. E ele está em constante mutação. Afinal, justo filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança. E essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, legalidade e adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, depois de me debruçar, como espero estar demonstrando sobre todo o processo, eu verifiquei que hoje no direito, o núcleo essencial do direito tem de ser a eficiência do sistema de justiça. Isso se denomina uma análise econômica do sistema. Por quê? Porque a eficiência é um conceito nuclear da economia. Então, para o sistema ser eficiente, nós temos que analisar externalidades negativas e externalidades positivas. Há uma externalidade positiva, porque, na verdade, o colaborador foi chamado. E a análise econômica, ela trabalha com economia comportamental e psicologia hedônica. O réu chamado para um complexo de crimes como esse, ele não foi chamado para inventar. Ele, na verdade, ele foi chamado para fatos novos que a própria polícia noticiava a ele. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente é anômalo. Se nós analisarmos todos os processos, pode pegar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vai dizer que uma colaboração premiada com tibieza, ela tem de ser rescindida. Mas, nesse caso, Vossa Excelência ontem julgou procedente. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a rescindibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência, o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Estou acompanhando a Procuradoria nesse sentido. Que, vale dizer, sugeriu Sua Excelência, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador. Estou correto, procurador? Estou correto?
extensão de todos os benefícios da colaboração aqui assegurados para seu pai, esposa e filho maior do colaborador. E 3, ação da Polícia Federal, como evidente, visando garantir sua segurança e de seus familiares. Também compactuo com a manifestação ontem de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, quanto à nossa possibilidade de, no momento da dosimetria, analisarmos essa questão. Finalmente, senhor presidente, eu trago a preliminar de extensão da decisão de suspensão da ação penal em relação ao réu Alexandre Ramagem. Essa preliminar de extensão da decisão, ela foi articulada antes do trânsito de julgado da decisão. Ela foi articulada em recurso de embargo de declaração, no qual o réu Alexandre Ramagem, por intermédio de sua defesa, pugna pela extensão dos efeitos da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados em relação ao crime de organização criminosa. De acordo com um ato oriundo do Parlamento, determinou-se a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em virtude do seu teor, esta turma decidiu, no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio de 2025, pela suspensão dessa ação penal. E também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes de dano qualificado, violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, até o término do mandato. Na decisão impugnada, há uma conclusão de que o crime de organização criminosa ocorreu antes da diplomação do réu. Contudo, considerando que o crime de organização criminosa é, por essência, um delito de natureza permanente, há suficiente razão para que este tema seja revisitado, incluindo-se esse delito de permanência durante o mandato do deputado. E aqui, quanto à classificação desse crime como de caráter permanente, eu cito o habeas corpus 191.068 aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento em 8/4/2021. No caso específico, a organização criminosa imputada, o ato de constituir, financiar ou integrar também não se esgota em um único momento. A consumação do delito se prolonga enquanto a estrutura criminosa se mantiver ativa. Cito doutrina a respeito. Diferentemente de um crime instantâneo, como furto, que se consuma no exato momento da subtração da coisa, o crime de organização criminosa continua a ser praticado a cada dia que a estrutura persiste, com todos os seus membros agindo em conjunto para a prática de crimes. A característica da permanência traz uma consequência processual de extrema importância: a própria prisão em flagrante a qualquer momento, como várias vezes aqui já se decidiu na denegação de habeas corpus. Esta lei, como eu já afirmei, ela veio posteriormente, porque, segundo a jurisprudência, a lei superveniente mais gravosa pode atingir o crime permanente, cuja consumação já se iniciou. Eu cito aqui esse eminente ministro que nos deixou recentemente, vale a pena ser citado, no habeas corpus 81.544, da primeira turma, que foi relatado pelo saudoso ministro Moreira Alves, um homem de uma cultura ímpar e singular, e decidiu Sua Excelência que as turmas têm decidido no mesmo sentido do acordo atacado, ou seja, que se aplica a lei nova, ainda que mais severa, quando o início de sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Por essas razões é que não se pode acolher a compreensão de que o crime de organização criminosa é desmembrável em ilícitos distintos, ele é um crime permanente,
de maneira que um deles seja considerado no momento anterior à diplomação e o outro após. Estamos no caso da organização criminosa diante de um único crime que se prolongou no tempo. A circunstância de que o crime permanente se prorroga no tempo na forma de um único delito que se consuma diuturnamente desde o primeiro dia em que praticado, conduz à conclusão de que o crime de organização criminosa é um só, seja o momento anterior ou posterior à diplomação do réu, aqui citado, Alexandre Ramagem Rodrigues. Por essa razão, senhor presidente, egregia turma, eu voto pela extensão dos efeitos da decisão desta turma, exatamente em razão da recenticidade dessa resolução da Câmara, desse fato novíssimo de suspender parte e continuar com o remanescente, uma resolução número 18 de 2025, evoluir, à luz dessa resolução da Câmara dos Deputados, para suspender a ação penal em relação a esse réu e a respectiva prescrição, evidentemente, em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e com considerável prejuízo para a vítima, que já era, deterioração de patrimônio tombado e também suspender in toto a estação penal e a respectiva prescrição em relação ao crime de organização criminosa e os demais.